Depois de olhar uma cacetada de edits no TikTok sobre a série Dexter, eu resolvi olhar a bendita série e ver no que ia dar, né? E, meus amigos, a série é muito boa mesmo. Mas nesse vídeo eu não quero apenas falar sobre a série, mas como ela pode nos conectar com a nossa própria vida. Ele é um analista de sangue e com isso ele consegue fazer uma análise do sangue, obviamente, e consegue, vamos assim, recriar às vezes a cena do crime, ajudando os policiais. A grande reviravolta de toda a série é que nas horas vagas Dexter elimina criminosos. Mas eu quero falar de um episódio em específico, que é o episódio que consegue fazer a gente ter não só uma análise do próprio personagem, mas uma análise em nós mesmos. Lá no fim da segunda temporada, mais ou menos ali pelo episódio 9, eu não vou me recordar muito bem, conseguimos ter uma perspectiva totalmente diferente da série. Em um certo momento daquela temporada, Dexter acaba sendo encurralado pelo Sargento Doakes, que nada mais é do que um dos únicos policiais que se incomoda até aquele momento, é claro, com a presença do Dexter. Ele se incomoda aquela imagem muito artificial do Dexter, de muito amigão, amigão da vizinhança, sabe? E ele é o único personagem assim, que realmente confronta o protagonista. E até então a gente compra a ideia do que o que o Dexter faz é bom. Porque nós temos a perspectiva do Dexter, não a perspectiva humana, né? Porque né, quem somos nós para podermos crucificar alguém, justificar a morte de alguém? E essa desconfiança acompanha toda a trajetória entre os dois personagens, que olha, é uma pena, é um arco muito bom que acaba terminando muito cedo, né? Mas voltando pro episódio em si, apesar daquela criação do roteiro, né, porque a gente precisa de mais temporadas, né, o do Doakes acaba indo de arrasta. Mas o que é importante vem antes dele se encontrar com Jesus. Doakes consegue ter um dos melhores diálogos da série, pois ele confronta Dexter de um jeito que ele nunca se perguntou sobre o que ele realmente fazia, sobre se era bom o que ele fazia. Consegue ver Dexter se autocriticando. E é aí que entra uma das reflexões que me fez fazer esse vídeo. E não, eu espero que você não esteja dando cabo em criminosos por aí, né? Mas sim, a gente fazer às vezes essa autocrítica. Porque durante a série toda a gente acompanha a justificativa do Dexter, né? Que ele carrega um passageiro sombrio, né? O próprio pai, que justifica o que ele faz. Realmente, que o que ele faz é correto, né? Que aí ele realmente cria uma justificativa para fazer o que ele faz. E claro, né? Gente ruim tem que se azarar mesmo, entendeu? Mas o grande ponto é essa análise da série, que ela consegue vender que como a gente consegue justificar, às vezes, os nossos próprios erros, né? E é no momento que Doakes confronta ele, faz ele se autoanalisar. Se ele faz aquilo porque ele gosta de fazer ou se porque ele criou uma justificativa para poder cometer os próprios erros, entende? E é aí que a gente entra na grande reflexão que a gente consegue conectar isso com a nossa própria vida. Quantas vezes nós se sabotamos e justificamos essa sabotagem? Criarmos um próprio roteiro, podemos assim dizer, uma própria história mirabolante para podermos justificarmos os nossos erros. Que é uma coisa que não poderia existir. Se a gente confrontasse os nossos problemas, a gente também chegaria numa solução. Mas a gente prefere criar uma história que se auto-sabotar para poder justificar os nossos crimes, podemos se assim dizer. E isso se encaixa totalmente com a realidade, porque aquele momento em que Dexter ele olha e ele entende o que ele faz porque ele gosta, e é naquele ponto que ele consegue entender que ele criou uma justificativa para poder cometer os próprios erros. E a gente acaba fazendo a mesma coisa durante diversos momentos da vida, como no nosso trabalho, a gente justifica uma falta, como a gente justifica a falta de ir na academia. Hoje eu não vou por conta do frio, hoje eu não vou por conta que eu fui ontem. A gente cria diversas justificativas para ele não ler um bom livro, para se não se desenvolver como profissional, como uma boa pessoa, porque a gente prefere se auto-sabotar, a gente acaba preferindo criar uma história mirabolante na nossa cabeça para justificar o nosso próprio erro. E são às vezes erros assim que nos fazem cometer erros gigantescos, entende? Às vezes erros provavelmente irreversíveis. Mas não vai dar nada, eu vou tomar uma cerveja e vou para casa. Mas eu sei que aquilo é errado, mas eu queria justificativa que não, que tá tudo bem, que é pertinho. E nessas, às vezes, a gente acaba levando uma pessoa, entende? Acaba que é como a gente, em vez de se autocriticar
Em vez de a gente tentar eliminar essa sabotagem, a gente não, a gente cria mais histórias para poder continuar errando. Esses pequenos erros que às vezes acabam nos afundando na nossa própria vida. Do mesmo jeito que acontece com o protagonista. Chega em um certo momento que ele não consegue mais mentir, que ele não consegue mais criar meios para poder justificar os próprios erros. Por isso que a série tem ótimos prêmios, tem ótimas recomendações, seja uma das melhores séries que eu vi, porque ela consegue pegar o que é real e o que é fictício e transformar numa coisa só. Às vezes, termos boas artimanhas para justificarmos os nossos problemas, os nossos erros, chega um momento que não tem mais o que fazer. Chega um momento que a gente se encontra encurralado, obeso, mentiroso, e acaba que isso, tanto na nossa carreira, como pessoa também, na nossa saúde e em diversas áreas também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí.